Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, crianças, nós vamos estudar um pouquinho sobre as plantas. Essa semana, certo? Foi comemorado o Dia da Árvore. Vocês sabiam? Dia 21 de setembro foi comemorado o Dia da Árvore. E hoje nós vamos falar sobre as árvores, de uma forma geral, sobre as plantas, certo? Vocês lembram que, só abrindo um parêntese, vocês sabem por que as plantas e as árvores, elas são muito importantes? Sabiam? Vocês sabem o porquê elas são importantes? Nós vamos estudar. Nós vamos começar a estudar hoje sobre as plantas, tá? E em uma outra aula, em um outro momento, nós vamos continuar. Nós vamos ver por que as plantas são importantes, quais são os tipos de planta que tem, será que todas as plantas são iguais, certo? Nós vamos ver isso hoje. E vocês lembram que alguns dias atrás nós estudamos sobre os seres vivos e nós vimos que os seres vivos, ele, para ser conhecido como um ser vivo, ele tem que ter um ciclo de vida, ou seja, ele tem que nascer, crescer, se desenvolver, né, ou reproduzir e em seguida morrer, tá? Então, para ele ser considerado um ser vivo, ele tem que seguir todas essas fases aí, todas essas etapas. E aí nós vimos alguns seres vivos são as pessoas, porque as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, né, e se reproduz também e morre. Outro ser vivo que nós vimos foram os animais, que também eles obedecem esse ciclo de vida. E o outro ser vivo que nós vimos foram as plantas. E hoje nós vamos estudar as plantas, certo? Vamos começar aí nosso estudo sobre as plantas. E nós vamos ver por que as plantas elas são importantes, onde nós podemos encontrar as plantas, como são as plantas. Nós vamos também estudar em um outro momento as partes das plantas, tá bom? E aí depois a gente vai estudar outro ser vivo que é os animais também, tá? Mas vamos começar pelas plantas. Então, primeiro, na página 68 do livro de ciências de vocês, eu quero que vocês observem aí a imagem, essa imagem. O que é que vocês podem ver aí nessa imagem? Percebam que aí tem uma menina e ao lado dessa menina tem uma planta. Essa planta é grande ou ela é pequena? Nós podemos ver que ela é uma planta grande, ela é maior do que a menina, não é? Vocês sabiam, essa planta aí se chama titarum. E essa planta, ela está em um jardim botânico lá na Austrália, tá? Ela não é uma planta que existe aqui no Brasil, ela existe fora do nosso país, na Austrália. E ela é uma planta que ela é bem grande, né? Vejam só, essa planta aí, eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês conhecerem. Essa planta aí, ela é uma planta que ela pode chegar a medir até 6 metros de altura. Olha, você sabe quantos metros você mede? Se você tiver uma fita métrica em casa, você pode medir o seu tamanho. E você vai perceber que essa planta ela é muito, muito e muito maior do que você, tá? Ela é maior até do que um adulto, tá bom? E ela pode chegar a 6 metros de altura e ela pesa até 80 quilos. Olha, então ela é bem grande, né? E ela é bem pesada. E essa planta, como eu já falei, o nome dela é Titarum arum.
Mas muitas pessoas chamam ela de flor cadáver. Será por quê? Sabe por quê? Porque vocês já viram que tem flores que são bem cheirosas, né? Que a gente pega e fica querendo sentir o cheirinho. Mas essa planta aí, ela não é cheirosa, não. Ela exala um odor que parece que é um animal morto. Então ela não é nada agradável, né? O cheiro dela não é agradável. E essa planta, por exalar esse odor, ela acaba atraindo muitas moscas e muitos besouros, tá certo? E essa planta, ela sobrevive até 40 anos, tá? Então ela sobrevive muito, né? Essa planta aí. Mas ela só dá flor. A planta sobrevive até 40 anos, mas ela só dá flor a cada de 3 a 4 vezes por ano. Então, a cada 3 meses nasce uma flor nela, tá? E a flor, ela só sobrevive durante 3 dias. Então, veja aí quantas curiosidades, né? Sobre essa planta que eu também não conhecia. Ela não existe aqui no Brasil, tá? Então, veja só, ela tem algumas características. E assim também as outras plantas que nós vamos ver também têm as suas características. Como são as plantas que você geralmente conhece, que você vê? Você vê plantas grandes, pequenas, médias, né? Existem plantas que colocam frutos, tem outras que não dão frutos, tem plantas que dão flores, tem outras que não colocam flores, né? Então, nós podemos ver que existem diversos tipos de plantas, tá bom? Vamos passar para a próxima página. E aí, a gente vai ver diferentes tipos de plantas, tá bom? Olha, aí aqui no número 1 diz assim: decifre os códigos abaixo e complete as frases com a ajuda do professor. Deixa eu ver aqui, criança. Pronto, agora ficou melhor. Olha, diz assim: decifre os códigos abaixo e complete as frases. Com a ajuda do professor, leia as frases que se formaram. Pronto. Primeiro, nós vamos analisar a imagem dessa planta, ó. Nós vimos aí que essa planta, ela nasce na água. Você está vendo que ela está em cima da água, né? Ela é uma planta já adulta, ela coloca flor, né? E ela pode medir até 30 centímetros de comprimento. Então, ela não cresce tanto, não. Ela é uma planta pequena, tá? E ela nasce em cima da água. Tá vendo? Aqui é água. E ela nasce, fica ali boiando na água. E como é o nome dessa planta? Então, como nós vamos descobrir o nome dela, sabe como? Escrevendo a letra inicial de cada imagem aqui. De cada imagem dessa. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui sempre a primeira letra de cada imagem. Olha, aqui eu tenho nuvem, certo? Então, nuvem, começa com que letra? N, você vai escrever aqui, certo? N. Depois eu tenho ioiô. Só um minutinho, tá? Peraí, só um minuto. Eu vou escrever junto com vocês. Pronto, vamos lá. Aqui eu vou escrever junto com vocês, olha. Vamos lá. É o nome da primeira planta. Nós vamos começar sempre colocando a primeira letra de cada palavra. Então, aqui eu tenho nuvem, letra N, tá? Então, vamos lá, N. Deixa eu só mudar aqui a cor. Pronto, vamos lá, vermelho, né? Vamos lá. É porque como é muito pequenininho aqui pra mim, escrever fica mais difícil. Vamos lá. N, certo? Que nuvem começa com N. Depois eu tenho o quê? Ioiô.
né? Ioiô, começa com que letra? I. Então, aqui eu coloco um I, certo? E aqui em seguida eu tenho outra nuvem, nuvem, começa com N. E aqui eu tenho foca, foca começa com F. Então, vamos lá. Coloco F. E aí eu tenho o quê? Elefante. Eu vou colocar um E. Certo? Depois eu tenho o que aí? Ioiô, novamente, né? Outro I. E em seguida eu tenho uma abelha, letra A. Pronto. Então, o nome dessa planta é o quê? Ninféia. Ninféia é o nome da planta, certo? E aí, essa planta, ela pode ser encontrada em rios e lagos, tá certo? É o nome dessa planta. Então, vocês vejam, quais são as características dela? Ela nasce em rios, em lagos, na água, né? Ela é uma planta que só pode ter 30 centímetros e ela coloca flores, tá certo? E aqui nós vamos ter outro tipo de planta. Olhe, essa planta aí é uma planta que já está adulta e ela pode atingir 1 metro de altura. Se você perceber, essa planta aqui é uma planta, essa daqui que nós estamos falando, tá? Que tem a flor rosa. Se você perceber, ela nasce, né? Fixa em outras plantas. Então, você pode ver aqui que aqui tem o tronco, né? De uma árvore, ó, certo? E a planta, ela nasceu fixa em outra planta. Então, essa planta, ela não nasce na água, né? Não fica em cima da água, nem na terra. Ela fixa em outra planta e daqui, ó, dessa planta é que ela tira os nutrientes para ela sobreviver, certo? Então, você vai encontrar o nome dela colocando aqui sempre a primeira letra de cada imagem, tá bom? E aqui nós temos outro tipo de planta. Essa daqui já é mais conhecida, né? Nossa. Aqui é uma bananeira e ela pode chegar até 3 metros de altura. Então, aqui nós temos uma planta que coloca frutos, né? Que tem frutas. Então, nós vemos aqui que existem vários tipos de plantas e a bananeira, ela nasce aonde? No solo. Então, aqui nós tivemos a primeira planta que nasce na água, né? Tivemos aqui um tipo de planta que ela nasce fixa em outras plantas e temos aqui um tipo de planta que nasce fixa no solo, tá certo? Então, temos aí vários tipos de plantas. Perceberam que nem todas as plantas elas são iguais, elas podem nascer em diferentes locais e lugares. As plantas elas podem ser encontradas em diversos locais do ambiente, como no solo, que foi a bananeira que nós vimos aqui, como na água, que é a ninféia, certo? Essa primeira. E tem plantas também que nós podemos encontrar fixa em outras plantas, que é o exemplo dessa daqui, que é a bromélia. Aí você vai encontrar colocando aqui sempre a primeira letrinha, tá bom? Aqui, 2. Observe as fotos. Você acha que as plantas são todas iguais? Sim ou não? Não, né? Como nós vimos aí, existem diferentes tipos de plantas. Cada planta tem sua característica. Então, não. As plantas, elas não são iguais, tá? Nós vamos agora apagar aqui e vamos para a próxima página. Vamos ver aqui. Nós vamos para a página número 3, que é essa aqui, ó. Nós vamos ver aqui outras plantas, certo? Também. Olha, as plantas podem ser diferentes umas das outras, certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter outro tipo de planta. Essa planta aqui que você tá vendo as folhas amarelas, é um ipê. E ele tem de várias cores. Tem roxo, tem amarelo, tem um que eles já ficam vermelhinho, rosa,
certo? Então, eles têm diferentes tipos. Mesmo sendo IP, tem diferentes espécies, né? E o IP, ele pode atingir 25 metros de altura. Nossa, enorme, ele pode atingir. Ele é do tamanho de um prédio, bem alto, tá? E aqui nós temos um morangueiro, que é um pé de morango, que só chega a 30 centímetros. Então, veja, é uma planta pequena que coloca flores e coloca frutos, certo? Temos um morangueiro. E aqui nós temos outro tipo de planta, que é um agave, que ele pode chegar a medir até 2 metros de altura, mas é uma planta que não coloca frutos, tá? Perceberam aí que as plantas, elas podem ser de diferentes cores. Olha, nós temos aqui uma amarela, temos aqui uma verde, né? Mas veja que o tipo de folha já é diferente da agave, que parece que as folhas dela já parecem mais pontiagudas, né? Então, nós temos aí plantas grandes, plantas pequenas, de diferentes cores, formatos e tamanhos, tá certo? Vamos aí para a próxima página. Nessa página, nós vamos ver aqui uma curiosidade sobre essa planta daqui, ó. Essa planta aqui que vocês estão vendo, deixa eu só aproximar mais um pouquinho. Ela se chama sequoia gigante. E ela é uma das maiores árvores do mundo, no mundo inteiro. Ela é uma das maiores árvores. Vocês sabiam que ela pode chegar a medir 94 metros de altura? Ela é enorme. Ela pode chegar, crianças, a 94 metros de altura, ou seja, ela é do tamanho de um prédio de 31 andares. Muito grande, né? E essa planta, ela vive, sabe onde é que nós podemos encontrar dela? Nos Estados Unidos, tá bom? E vocês sabiam que a mais antiga, a sequoia gigante, mais antiga que existe no mundo, ela tem 4.650 anos de idade. É muito pouco. Muito tempo, né? Muitos anos. Ninguém consegue sobreviver essa idade toda, mais de 4.000 anos. E a sequoia gigante mais velha, mais antiga que existe, ela tem essa idade. E ela está lá no Parque Nacional, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela é enorme, muito grande, né? Veja quantas curiosidades, né? Quantas coisas nós podemos conhecer sobre as plantas. E aí, nós vamos aqui para a atividade que diz assim: pratique e aprenda. Observe as plantas mostradas na foto. Aqui nós temos um IP. Esse IP aqui é o mesmo daquele outro que a gente viu na foto anterior, você pode olhar. Só que aquele é o IP amarelo. E como eu falei, ele tem de diferentes cores. Esse aqui é o IP roxo. E ele pode chegar até 25, 30 metros de altura, tá? E aqui ao lado, se vocês observarem, aqui eu tenho o IP roxo, que pode chegar até 30 metros, certo? Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, certo? Que eu estou mostrando a vocês, é um cafeeiro. O que é isso? É uma plantação de café, tá? E nós podemos ver aí que o IP, ele é mais alto ou ele é mais baixo do que os pés de café? Muito mais alto, né? Ele é bem mais alto do que os pés de café, não é verdade? Então, aqui você vai escrever qual delas é mais alta. Qual é a planta mais alta? O IP ou o pé de café? O IP, ele é mais alto. Aí você escreve aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Aí, o número 2 diz assim, ó.
Veja, são várias páginas, mas são atividades bem curtinhas e bem fáceis, tá? Aí no número 2 diz assim: observe o formato de cada planta e depois ligue cada uma ao seu contorno. Veja, aí nós temos 3 tipos de plantas, tá, crianças? A primeira planta que vocês estão vendo aí é um girassol, tá? É uma flor de girassol. Por que ela tem esse nome girassol? Porque ela sempre fica voltada para o sol. Quando o sol muda de lugar, ela também vai virando, tá? Por isso que ela vai girando, né? Por isso que é girassol. Ela sempre fica virada de frente para o sol. E o girassol pode atingir 1,5 metro de altura. Ela é maior do que você um pouquinho só, tá? Ou mais ou menos do seu tamanho. Então, ela é uma planta intermediária. Não é tão alta, mas também não é tão pequena. E ela é uma flor, certo? Aqui eu tenho um coqueiro. Um coqueiro, ele pode atingir até 18 metros de altura, tá? Então, veja aí o coqueiro. E ele é uma planta que coloca o quê? Fruto, que o coqueiro dá o coco, tá? E aqui eu tenho um cacto, que é uma planta que não dá frutos, pode chegar até 10 metros de altura e ela tem, algumas espécies têm, a maioria tem espinhos, tá? Então, aqui vimos aí 3 tipos de plantas, uma diferente das outras. Uma flor, né? Uma planta que coloca frutos, que pode chegar a uma altura até de 18 metros. E temos aqui também um cacto, que é uma planta que não coloca frutos e que a maioria dos cactos, elas têm espinhos, tá? E aí, depois, o que é que você vai fazer? Você vai ligar a planta até o contorno dela. Exemplo, aqui eu tenho um girassol. Você vai procurar o contorno do girassol e vai ligar. Depois que você fizer isso, você vai pintar as plantas acima de acordo com as cores das fotos. Então, você vai olhar a cor da planta aqui em cima e vai pintar ela embaixo com a mesma cor, tá? Já estamos terminando. Nós vamos agora para a última página. Pronto, que é essa daqui, ó. Gustavo quer conhecer algumas plantas que vivem na água. Trace um caminho que passe somente por essas plantas. Então, como a gente viu anteriormente, nós vimos que algumas plantas elas nascem na água. E Gustavo está aqui no seu barquinho e ele quer passar somente pelas plantas que nascem na água. Então, você tem que seguir esse caminho, tá? Só seguir as plantas que nascem na água. Então, aqui eu tenho grama. A grama, ela nasce no solo, na terra ou na água. Senão, você não pode passar por ela. Aí, você tem que ir olhando. Ó, aqui eu tenho grama, eu tenho aguapê, tenho orquídea, mangueira. Eu tenho aqui a Vitória Régia e o lírio d'água. Quais dessas plantas elas nascem na água? Aí você vai traçar o caminho para Gustavo passar por essas plantas e chegar até o destino dele, tá bom? Então, nós vimos aí que existem vários tipos de plantas. Plantas que são grandes, plantas que são pequenas, plantas que dão frutos e plantas que não dão frutos, plantas que nascem no solo, que é a terra, plantas que nascem na água e plantas que elas nascem fixas em outras plantas e dali elas tiram o alimento para sobreviver, tá bom, crianças? Em uma outra aula, nós vamos estudar quais são as partes das plantas. As plantas também têm as suas partes, tá bom? Nós vamos continuar o estudo desse conteúdo. Mas até para hoje é só. Uma boa tarde, um excelente final de semana, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, crianças. Boa sorte.